Hoje aqui não importa a sua dor. Vai acontecer milagre. Hoje aqui vai acontecer milagre. Hoje aqui não importa a sua dor. Zé doutor, vai acontecer milagre. Por onde ele passava, alguém logo brindava. Eu conheço aquele olhar, aquele olhar. Boa noite, Patrícia. Vai acontecer milagre. Hoje aqui vai acontecer milagre. Hoje aqui não importa a sua dor. Zé doutor, milagre. Como aquela mulher, seja sarado, seja libertado. Dele vai sair virtude, dele vai sair a cura que você procura. Acontecer milagres, hoje aqui vai acontecer milagre. Hoje aqui não importa a sua dor. Zé doutor, aleluia. Meu olhar, milagre, vai acontecer milagre. Hoje aqui vai acontecer milagre. Hoje aqui não importa a sua dor. Meu Deus é doutor. Vai acontecer milagre. Hoje aqui vai acontecer milagre. Hoje aqui não importa a sua dor. Meu Deus é doutor. Boa noite, Misley. Tu ainda tá na Bahia, mulher. Hoje aqui não importa a sua dor. Teu Deus é doutor. A senhora Zana Carmo. Vai acontecer milagre. Olha
bem-vinda. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, seja bem-vinda. Glória a Deus. Vai acontecer milagre hoje aqui. Vai acontecer milagre hoje aqui. Não importa a sua dor, teu Deus é doutor. Vai acontecer milagre. Vai acontecer milagre hoje aqui. Vai acontecer milagre hoje aqui. Não importa a sua dor, teu Deus é doutor. Por onde ele passava, alguém logo gritava: vai ter milagre aqui. Eu já posso ouvir, Jesus já vem aí. Os outros falavam: eu conheço aquele olhar, um olhar de amor. Eu conheço meu Senhor, é o Deus de milagre, milagre, milagre. Vai acontecer milagre hoje aqui. Vai acontecer milagre hoje aqui. Não importa a sua dor, teu Deus é doutor. Milagre. Faça como aquela mulher, toque nele pela fé e seja sarado. Virtude dele vai sair a cura que você procura. Acontecer milagre hoje aqui. Vai acontecer milagre hoje aqui. Não importa a sua dor, teu Deus é doutor. Milagre. Glória. Aleluia. Os outros falavam: eu conheço aquele olhar, um olhar de amor. Eu conheço meu Senhor, é um Deus de milagre, milagre. É a igreja. É um milagre acontecer.
vai acontecer milagres. Hoje aqui vai acontecer milagres. Hoje aqui. Não importa a sua dor, o teu Deus é doutor. Vai acontecer milagres. Aleluias. Milagres. Glória. Jesus estendeu sua mão e o morto reviveu. A multidão abalou, 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 abalou. Quando ele chega ao lugar estremece, quando ele manda teu morto obedece, quando ele fala qualquer um se cala pra lhe escutar. Quando ele fala, falou, tá falado, amor pecador, mas detesta o pecado. Tá na igreja, venceu a peleja, Leão de Judá. O erguer a bandeira e a vitória cantar. A vitória cantar. O fogo pega no pavio, que fumega quanto mais o fogo, mas tem fogo pra pegar. O fogo pega no pavio, que fumega quanto mais o fogo pega, tem pavio pra queimar. A vitória cantar, vou erguer a bandeira. O fogo pega no pavio, que fumega quanto mais o fogo pega, mas tem fogo pra pegar. Quando ele chega, quando ele fala, qualquer se cala pra lhe escutar. Boa noite, Enir. Está na igreja, venceu a peleja, Leão de Judá. Vou erguer a bandeira, a vitória e cantar. Que fumega quanto mais o fogo pega, mais tem fogo pra pegar. Quanto mais o fogo pega, mais tem fogo pra pegar. A vitória e cantar. Pega no pavio que fumega, quanto mais o fogo pega, mais tem fogo pra pegar. Boa noite todas vocês. Aleluia. Estão aqui
Aleluia. Vocês são bem-vindos ao culto no lar. Culto no lares, esta noite. Nós vamos ler a palavra do Senhor em Lucas 10, 25, que fala do bom samaritano. Vamos falar do o bom samaritano. E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova. E disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Boa noite, Adevec Piedade, seja bem-vinda. Marlene Moraes, seja bem-vindo. Então Jesus lhe perguntou: que está escrito na lei? Como interpretais? A isto ele respondeu: amarás o teu Senhor, teu Deus, de todo o teu coração e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todos os teus entendimentos. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: respondeste corretamente. Faze isto e viverás. E ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mão de salteadores, as quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente, aleluia, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, também passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele. E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicado-lhes óleo e vinho, e colocando-o sobre o seu próprio animal, e levou para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários. Lucas 10, 25, irmã Marlene Moraes. Lucas 10, 5. E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhe o óleo e vinho, e colocando-o sobre o seu próprio animal, levou para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e o entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, se alguma coisa gastares a mais, eu indenizarei quando voltar. Qual deste 3 te parece ter sido o próximo? Do homem que caiu nas mãos dos salteadores
Respondeu-lhe o intérprete da lei, o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: vai e procede tu de igual modo. Embora Jericó ficasse apenas a cerca de 25 quilômetros de Jerusalém, a estrada escapada e traiçoeira, a estrada escarpada e traiçoeira, apresentava uma descida de cerca de 900 metros. O sacerdote não queria se arriscar a perder a sua pureza cerimonial, tocando no homem que podia estar morto. O levita não parou para ajudar o ferido, provavelmente pela mesma razão. Como os samaritanos e os judeus eram inimigos, eles eram inimigos, porque quando Jesus ele se aproximou da mulher samaritana, a mulher de Samaria, que Jesus se dirigiu a ela e pediu água, ela ficou surpresa pelo fato dos judeus não se unir com os samaritanos. Eles eram inimigos. Essa passagem da mulher samaritana se encontra lá em João 4, quando fala da mulher samaritana. E então, como os samaritanos e os judeus eram inimigos, figadais, os ouvintes de Jesus devem ter ficado surpresos quando Jesus contou a parábola do bom samaritano, porque o samaritano era inimigo dos judeus, mas foi o único que se compadeceu daquele homem que tinha sido atacado pelos salteadores. Roubaram-lhe tudo e ainda, como diz o capítulo, que deixou ele semi-morto. Mas os ouvintes de Jesus devem ter ficado surpresos pelo fato de ele ter escolhido logo um samaritano para ser o herói da história. Isso ajudou a enfatizar o ponto principal de seu ensinamento. O próximo verdadeiramente tem compaixão dos necessitados. Então, essa parábola do bom samaritano, né? O samaritano, Jesus é registrada exclusivamente no Evangelho de Lucas 10, 25 a 37, aonde eu li o texto. O significado da parábola do bom samaritano fala sobre a prática do amor e o cuidado ao próximo, que Jesus, ele deixou esse exemplo para nós. Ele deixou esse exemplo para nós. Na parábola, Jesus fala sobre um homem que descia de Jerusalém a Jericó. Boa noite, pastor Jorge.
Janete Nascimento também, seja bem-vinda. E no caminho, ele acabou caindo nas mãos de ladrão. De ladrão, né? Os ladrões roubaram tudo o que o homem tinha. E ainda lhe feriram muito. Então o homem ele ficou abandonado e gravemente ferido, caído na estrada. Caído na estrada. Depois disso, descia pelo mesmo caminho, como diz o texto, um sacerdote. Quando o sacerdote viu o homem ferido, logo passou direto pelo lado oposto, para não ajudar. Da mesma forma, o levita também descia pelo mesmo lugar e também passou longe do homem ferido. Mas em seguida descia por ali também um samaritano. Ao ver o homem ferido, o samaritano se compadeceu dele. Eles eram inimigos, porque ele não se unia, nem o samaritano, nem o judeu, mas ele se compadeceu dele. O samaritano tratou dos ferimentos daquele homem, daquele judeu, né? E com ele, o samaritano passou o óleo, passou o vinho nos seus ferimentos. Depois ele colocou-lhe sobre o seu animal, levou para uma hospedaria a fim de cuidar dele. No dia seguinte, antes de partir, o samaritano deu 2 denários. É uma pequena moeda romana de prata, esse denário, do Império Romano. Ao dono da hospedaria, para que ele continuasse cuidando do homem ferido. Você vê aí o cuidado deste samaritano com aquele homem. Tanto é que ele falou, o samaritano ainda disse que se houvesse qualquer outro gasto, o dono da hospedaria deveria colocar em sua conta, que ele acertaria na sua quando voltasse. Aleluia. Deus nos faz um erro para que sejamos como Jesus, o bom samaritano. Por excelência, nós devemos aprender com Jesus, que é o bom samaritano. Quando ele conta a parábola, somos chamados a sermos hoje, sempre, o bom samaritano. A parábola do bom samaritano é uma história que Jesus contou para explicar sobre amar o próximo. Amar é uma coisa prática. Não é apenas falar palavras bonitas. É a mesma coisa que você souber que seu irmão, ele está passando necessidade, ele está passando fome, e você não ajudar, é a mesma coisa. Eu já contei aqui uma vez, há muito tempo.
Uma certa vez eu fui numa cidade da Bahia. E lá um irmão, ele me contou que ele estava desempregado. E ele não tinha o que se alimentar. E ele falou que ele desejava, pelo menos do dia, ele tomar um pouco de um café. E ele disse que ele ia na casa de uma irmã. Chegando lá, ele falava para aquela irmã que ele estava com uma vontade de tomar um pouco de café. E ele disse que por várias vezes aquela irmã mandou ele dobrar os joelhos e orar, e botava a mão sobre ele e orava, mas não dava o café para aquele irmão beber. E Jesus, ele deixou esse exemplo do bom samaritano. As lições do bom samaritano. É uma parábola contada por Jesus. Jesus, quando ele queria chamar a atenção do povo, ele contava as parábolas. Era uma forma dele explicar para as pessoas. Então ele contava parábolas. Quando ele contou a parábola de Lázaro, o rico e o pobre, ele estava ali dando aquela explicação, dizendo para aquela multidão, e hoje também, que só existe dois caminhos, céu e inferno. E aqui, essa história da parábola do bom samaritano, contada por Jesus, além de tirar a máscara da religião, da hipocrisia, traz lições importantes a respeito do amor, da misericórdia divina para com os feridos, rejeitados pela sociedade. Aleluia. Devemos evitar a caminhar na contramão de Deus. Devemos. Esse texto de Lucas 10, como eu já li o texto, que descia aquele homem de Jerusalém para Jericó, ele caiu na mão dos salteadores. Jerusalém é a cidade do grande rei. Porém, Jericó é a cidade do pecado e da destruição. Sair da cidade do grande rei para a cidade do pecado e da destruição é andar na contramão espiritual. Segundo os estudiosos da Bíblia, esta estrada de Jerusalém e Jericó tinha cerca de 27 quilômetros. Não era tão longe. Não era tão longe. Aleluia.
E essa estrada, ela era desolada, pedregosa. O bibliólogo Jerônimo afirma nos seus dias que esta estrada continuava infectada de assaltantes beduínos. Em Provérbio 14:12, aleluia, Salomão escreve: há caminhos que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Segundo Samuel 22:31, Davi afirma: o caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor refinada. Ele é o escudo de todos os que nele confiam. No Salmo 119 e o verso 105, o salmista escreve, dizendo: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Devemos evitar a religião da hipocrisia. Boa noite, Beta Barbosa. Ao passar um sacerdote, no texto de Lucas, que eu li, Lucas 10:31, por aquele caminho, vendo o homem ferido, passou de largo. O sacerdote devia curar as feridas do povo e reconduzir o povo ao caminho do Senhor, mas simplesmente ignorou o homem ferido. Ele ignorou o homem ferido, aquele sacerdote. Isso revela o descaso da religião da hipocrisia. Em Lucas 10:32, o texto que eu li, o levita descia por aquele caminho, vendo o homem ferido, também ignorou e passou de largo. Os levitas que foram escolhidos para cuidar do lado espiritual do corpo do povo, também fizeram pouco caso da situação daquela alma ferida. E que você for analisar esse texto, tem muitas pessoas por aí que ele só pensa na barriga dele. Ele não abre mão para ajudar o seu próximo por nada desta vida. Tem muitos que preferem jogar a comida fora, mas não dá para quem precisa. Aleluia. O que é a religião da hipocrisia? O que é a religião da hipocrisia? A religião da hipocrisia é o amor fingido que as pessoas praticam e não o verdadeiro amor que professa. Lá em Romanos 12:9, Paulo afirma que
o amor não seja fingido. Em 1 Pedro 4,8, Pedro afirma: sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. Aleluias. Em 1 João 3, 17 a 18, João também escreve dizendo: quem, pois, tiver bens do mundo e vendo seu irmão necessitado, lhe cerrar o seu coração, como estará nele o amor de Deus? Meus filhinhos, não de palavra nem de língua, mas por obra e em verdade. É um ensinamento que Jesus deixou para mim e para você. Devemos praticar o amor do bom samaritano. Do bom samaritano. O texto sagrado que eu li de Lucas 33, 10, 33 a 35, afirma que o bom samaritano, além de prestar os primeiros socorros, dando azeite, vinho nas feridas do homem, também cuidou dele até ficar sarado. Vê que ele viajou, mas ele deixou, ele disse que o que precisasse gastar ali naquela hospedaria, que poderia gastar, que quando ele voltasse, ele pagava. Ele pagava. Mas o importante é que aquele moço precisava de cuidados. Talvez aquele samaritano tinha compromissos sérios para resolver, mas não abandonou o seu paciente, que ele encontrou semi-morto. Ele cuidou. Ele cuidou e deixou alguém cuidando dele. Então, aquele homem, ele cuidou dele até aquele homem ficar sarado. Esta é a lição do verdadeiro amor. Do verdadeiro amor. Esta parábola de Jesus foi um duro golpe na hipocrisia dos escribas fariseus, que negligenciava a justiça e a misericórdia e o amor de Deus. Os preceitos mais importantes da lei. O samaritano de um povo tão odiado pelos judeus. O samaritano era um povo odiado pelos judeus. Vê que a história de João 4, quando fala da mulher samaritana, que aquela mulher, ela era uma mulher rejeitada pela sociedade. A mulher samaritana,
ela era uma mulher rejeitada. Tanto é quando ela só ia buscar água, quando aquelas mulheres, primeiro aquelas mulheres da alta, né? Ela só apanhava água por volta da meio-dia, o sol quente. Talvez o Marlene Moraes, se ele não tivesse dinheiro, como você está fazendo a pergunta, será que se ele iria fazer isso? Talvez se ele não tivesse dinheiro, ele daria um jeito de ajudar aquele moço. Ele daria um jeito. Tudo depende da nossa boa vontade de fazer. Tudo depende. Eu passei uma época, há muitos anos atrás, que eu não podia ajudar ninguém. Mas quando as pessoas vinham me procurar para eu ajudar, eu sempre procurava alguém que pudesse ajudar e ajudaria da mesma forma. Ajudaria da mesma forma. Então, talvez aquele homem, se ele não tivesse dinheiro, aquele samaritano, mas ele procuraria alguém para ajudar aquele homem. Mas, com certeza, ele não ia deixar aquele homem morrer. Como aqueles dois passaram e ignorou o caso. Irmãs, se nós formos atentar para essa parábola que Jesus deixou de exemplo, tem muita gente hoje, ignorando se você comeu ou não deixou de comer. Então, aqui esta parábola de Jesus foi um duro golpe na hipocrisia dos escribas e os fariseus, que negligenciava a justiça, a misericórdia e o amor de Deus. Você vê quando você lê a história que Jesus ele curava nos dias de sábado, aqueles fariseus se levantavam contra Jesus. Quando Jesus foi curar aquela mulher que andava corcunda, olhando só para baixo, porque ela não podia olhar para cima. Ela não olhava para cima, aquela mulher, porque ela tinha um problema sério. Ela tinha um problema sério de coluna. Então aquela mulher, ela só andava olhando para baixo. E Jesus, quando viu aquela mulher, ele teve compaixão dela. E justamente era um dia de sábado, e ele curou aquela mulher. Ele curou aquela mulher. E aqueles fariseus, eles ficaram revoltados com Jesus, porque Jesus fez aquela cura naquela mulher. Então, quando Jesus ele quer curar, ele não está olhando nem dia, nem hora, nem se é sábado, nem se é domingo. Quando ele quer curar, ele cura. E acabou. E acabou. Ele faz a cura e acabou. Então, ele ali, ele estava dando o exemplo daquele samaritano que o povo, os judeus, odiavam, né? Odiavam, os judeus odiavam eles. Mas
ele não se importou com aquilo. Aqui quando fala em Lucas também, que fala a cura de uma enferma. Ora, ensinava Jesus no sábado, numa das sinagogas, era um sábado, e vê ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade, que havia já 18 anos, aquela mulher enferma. Andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Vendo Jesus, chamou-a e disse-lhe: mulher, está livre da tua enfermidade. Olha que maravilha. A mulher, há 18 anos, Jesus vê, está lá ensinando lá na sinagoga, em um sábado, e a mulher aparece lá, e ele olha para a mulher e diz: mulher, tu está livre dessa enfermidade. E aqui, quando diz que somente Lucas menciona essa mulher corcunda, ela era corcunda, que passou 18 anos olhando para o chão, incapaz de andar ereta, ou sentar-se, ou até mesmo de esticar as suas costas, como eu fiz aqui agora, estiquei as minhas costas. Mas aquela mulher, ela não podia fazer isso. As suas costas recurvadas. Jesus e seus discípulos estavam passando por na Pérea, no caminho entre a Galileia e a Judeia, entraram na sinagoga no sábado para ensinar. Jesus sentiu profunda compaixão pelo drama daquela mulher. Ele a tocou e ela foi curada. Quando o chefe da sinagoga o repreendeu por realizar a cura, desrespeitando a lei do sábado, Jesus expôs com veemência a incoerência daqueles homens, que levaria um boi para beber água no sábado, mas se opunha a cura de uma sofredora. Foi esse termo que Jesus usou. Você leva seu boi, que é um dia de sábado, para beber água, para matar a sede do seu boi. Por que eu não posso curar esta mulher só porque é um sábado? Ela também precisa das misericórdias. Então, é muito singular que Jesus se refira a ela como uma filha de Abraão, já que normalmente só se falava nos filhos de Abraão. Jesus deu àquela mulher humilde uma posição de honra diante dos altivos religiosos, ao afirmar que ela também pertencia à filha de Abraão. Depois do terno toque de Jesus, aquela mulher, aquela filha de Abraão, esticou as costas, alcançou sua plena estatura
diante dos filhos de Abraão, que talvez estivesse de cabeça baixa, de tanta vergonha de Jesus ter chamado a atenção deles. Levantou a fronte pela primeira vez em 18 anos, para a glória de Deus. Não há nada que honre mais o Salvador do que um coração cheio de gratidão e um espírito de adoração. Então, voltando aqui para o texto que eu estava lendo, de Lucas 10, quando Jesus, o samaritano, de um povo tão odiado pelos judeus, mostrou muito mais amor do que eles. Jesus disse lá em João 13, 35, quando ele diz: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Em Colossenses 3,14, Paulo escreve dizendo: e sobre tudo isto revestivos de amor, e que o vínculo da perfeição é em Hebreus 13, 1, a Bíblia diz: permaneça o amor fraternal. Existem muitas outras lições importantes que podemos extrair da parábola do bom samaritano. Porém, por falta de espaço, deixamos aqui que nós mesmos busque novas revelações na palavra de Deus para seu crescimento espiritual e de seus ouvintes. Portanto, evite andar na contramão de Deus. Evite a religião da hipocrisia. Pratique a religião do verdadeiro amor. Do amor. Então, a lição, essa lição do bom samaritano, e fala as lições espirituais da mulher samaritana. Ao passar por Samaria, em sua viagem da Judéia para Galiléia, Jesus encontrou esta anônima mulher samaritana enquanto descansava junto a um poço de água fora da cidade de Sicar. Quando a mulher se aproximou do poço, conhecido como fonte de Jacó, para tirar água, Jesus pediu que ela lhe desse de beber. Por causa das diferenças religiosas entre samaritanos e judeus, a mulher demonstrou surpresa pelo fato de um rabino judeu porque Jesus era judeu, aquele homem que foi espancado lá em Lucas 10, 33 a 36, era um judeu. Então, existia a diferença. Na verdade, Jesus fez isso de propósito, para iniciar este diálogo que resultou na salvação daquela mulher. Jesus quebrou esse protocolo aí. Quebrou isso.
Era uma mulher que precisava de libertação, era uma mulher que precisava de uma transformação, porque era natural as mulheres ir ao poço buscar água. Foi num episódio como este que Rebeca se encontrou com o empregado de Abraão. O empregado de Abraão, junto ao poço, e foi escolhida como a noiva de Isaque, lá em Gênesis 24, 15 e 19. Jesus, ele iniciou a conversa com a mulher samaritana dizendo, dá-me de beber. João 4, 7. O mordomo de Abraão também iniciou a conversa com Rebeca dizendo, deixa-me beber um pouco de água do teu cântaro. A reação da mulher samaritana foi de discriminação para com Jesus por ser judeu. Como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que eu sou uma mulher samaritana? A reação de Rebeca foi de generosidade, voluntariedade. Bebe, meu Senhor. Essa foi a resposta que Rebeca, ela deu para o mordomo de Abraão. Bebe, meu Senhor. Aleluia. Bebe, meu Senhor. Ela deu a água tanto para o homem como para os animais dele. Se formos considerar as reações opostas entre a forma com que a mulher samaritana tratou Jesus e a maneira educada com que Rebeca tratou o mordomo de Abraão, chegaríamos à conclusão de que Rebeca mereceu o prêmio de ser escolhida como a noiva de Isaque, enquanto esta indelicada mulher samaritana não mereceria o amor de Jesus. Entretanto, não é assim que Deus pensa. O próprio Jesus disse, eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Por isso que Jesus, ele viu a necessidade daquela mulher. Era uma mulher que precisava de uma libertação. Jesus, na sua paciência e amor, não respondeu no mesmo nível daquela mulher indelicada. Ele não respondeu. Porém, com ternura e compaixão, lhe respondeu dizendo, se tu conheceres o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, e tu lhe pedirias. Boa noite, bispa Jaqueline, seja bem-vinda, amada. Então, aqui o texto fala, Jesus na sua paciência e amor não respondeu ao mesmo nível que daquela mulher indelicada. Porém, com ternura, compaixão, lhe respondeu dizendo,
Se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Jesus estava dizendo para a mulher, se você soubesse, samaritana, com quem é que está conversando contigo, você não me responderia desta maneira, com indelicadeza. Aleluia. Jesus reconheceu a ignorância daquela mulher ao seu respeito. Por isso, não questionou as suas atitudes. Não questionou. Com esta atitude amorosa, Jesus prendeu a atenção daquela mulher. Da seguinte maneira, provocou nela um interesse profundo pela água, pois percebeu que estava sedenta. Mas não era a sede de tomar a água que mata a sede, essa água aqui que eu estou bebendo. Não. Jesus estava falando que aquela mulher, ela estava sedenta. Era a vida espiritual daquela mulher que estava uma bagaceira só. A vida daquela mulher. Aquela mulher precisava de uma libertação. Aquela mulher. E o texto diz, pelo fato de Jesus, com a sua atitude amorosa, porque ele mesmo diz na sua palavra, eu sou manso e humilde de coração. Ele era manso e humilde de coração. Ele tinha amor. Ele tinha compaixão pelas vidas. Por isso que aonde ele andava, ele passava, a multidão o acompanhava. Quando você lê a história da mulher do fluxo de sangue, que a mulher já tinha gastado tudo, ela ouviu falar que Jesus estava naquela cidade. E ela foi atrás. E a fé daquela mulher foi tanta que ela disse, eu vou romper a multidão, mas eu vou nem que pegue somente na orla do vestido dele, eu serei curada. E aquela mulher foi ao encontro de Jesus. Ela foi. E ela foi rompendo aquela multidão, porque aonde Jesus passava, a multidão o acompanhava. Era a cura que ele fazia, a libertação de vidas, de alma. E aqui, com essa atitude amorosa, Jesus prendeu a atenção daquela mulher. Da seguinte maneira, provocou nela um interesse profundo pela água viva, pois percebeu que estava sedenta. Transformou o interesse daquela mulher em convicção de pecado ao lhe revelar a sua desajustada vida conjugal. Revelou para aquela mulher quem ele é. Quem ele é. Levou aquela mulher a acreditar ser ele o Cristo, criando nela imediato desejo de testemunhar
dele para outras pessoas. A paciência e o amor de Jesus pela mulher samaritana valera a pena, pois ela se tornou uma convincente pregadora do Evangelho, trazendo muitos samaritanos para Cristo. Jesus Cristo é o grande investidor em vidas humanas. Ele investe na vida de pessoas que ninguém se arrisca a investir, mas ele faz. Ele acredita em você. O exemplo da mulher samaritana revela o amor de Deus pelos pecadores. Deus está pronto a restaurá-lo e torná-lo útil às suas obras, por mais preguiça que seja a vida deles. Então essa mulher, quando você lê o bom samaritano, a mulher samaritana, o exemplo que Jesus estava dando, tanto de um como de outro. Quanto de um como de outro. Porque Deus ele é fiel com a sua palavra. E a Bíblia diz que ele veio para libertar aquele que se havia perdido. Que se havia perdido. Em Lucas, o capítulo 10, do 41, fala de uma discípula chamada Marta e seguidora fiel de Cristo, que vivia com seus 2 irmãos, Maria e Lázaro, na pequena vila chamada Betânia. Aleluia. O seu nome significa senhora, dona de casa ou patroa. Marta é o símbolo da mulher laboriosa e dedicada aos serviços domésticos. Podemos aprender muitas lições importantes ao seu respeito. As lições espirituais na vida de Marta. A casa de Marta era muito frequentada por Jesus, o que sugere ser um lar simples, porém aconchegante. Talvez preocupada em oferecer o melhor para Jesus, Marta se agitava de um lado para o outro no seu serviço doméstico. Estava preocupada com a comida que poderia agradar a Jesus, a forma com que iria arrumar a mesa para, aleluia, para o seu mestre e outras coisas mais. No capítulo de Lucas 10, 40. A tranquilidade de sua irmã Maria, assentada aos pés de Jesus, aprendendo os seus ensinamentos e sem se preocupar em ajudá-la nos seus afazeres domésticos. Levou a Marta a denunciar a Jesus esta passividade de sua irmã, dizendo: Senhor, não te importa que a minha irmã me deixe servir? Está ansiosa? Marta, Marta, está ansiosa
afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Que Maria, ela estava interessada em aprender com Jesus. Você, quando lê a Bíblia, quando você lê as histórias da Bíblia, você aprende, cada dia mais você vai aprendendo as coisas com Jesus. Porque a palavra do Senhor, ela nos ensina coisas boas. Ela nos ensina. Então o Senhor Jesus, ele falou: Marta, Marta, está ansiosa, afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Aleluia. Talvez não fosse esta a resposta que Marta esperava de Jesus. Talvez. Assim como Marta, às vezes, questionamos algumas pessoas que só querem viver na igreja todos os dias, só querem viver orando, lendo a Bíblia. Entretanto, é preciso entender o propósito de Deus na vida de cada um e nos voltar também para Deus. Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. É preciso aprender uma coisa: Jesus não está prestigiando a aparente ociosidade de Marta, nem desvalorizando o trabalho de Marta. Para aquela ocasião rara de ter Jesus como hóspede em sua casa, Maria estava valorizando mais e mais aquele momento especial aos pés do Mestre. E Marta apenas preocupada com as regras de etiqueta, né? Etiqueta social, de como servir melhor o Mestre. Entretanto, Marta estava exercendo o papel da mulher virtuosa, que está lá em Provérbio 31, 27. Olha pelo governo de sua casa e não come o pão da preguiça. Jesus sempre valorizou o trabalho quando disse: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. João 5,17. Entretanto, lá na antiga aliança, ele havia reservado um dia especial, exercendo um dia especial de descanso para o homem e se dedicar melhor a ele. Jesus já tinha dito que o excesso das preocupações deste mundo pode sufocar a semente da planta de Deus no coração das pessoas. No coração das pessoas. Ele está dizendo o quê? Que as pessoas, tem pessoas que elas vivem mais voltadas para a matéria do que para Cristo. E aí, quem vive muito voltado para a matéria, sufoca a palavra de Deus que está no seu coração. A tendência, se não tomar cuidado, é essa semente morrer. Ela vai morrendo espiritualmente. Por isso que ele falou que ele diz que o excesso das preocupações deste mundo pode sufocar a semente da palavra de Deus no coração das pessoas. Mateus 13, 22.
Maria, irmã de Marta, aparentava valorizar mais as coisas que são lá do alto. Porém, o texto de João 11:5 diz que Jesus amava a Marta e a sua irmã e Lázaro. Portanto, seja Marta, seja Maria, todos são amados indistintamente pelo amoroso Mestre. Aleluias. Todavia, na hora da necessidade e do aperto, quando seu irmão Lázaro havia morrido, o texto sagrado diz: ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Enquanto Marta foi ao encontro de Jesus, em busca de ajuda, Maria ficou sentada em casa em sua melancolia. Nas horas da dificuldade, Marta mostrou mais confiança em Jesus do que a sua irmã Maria. Quando ela disse a Jesus: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido, mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Marta declarou sua fé em Jesus. Quando disse: Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus que havia de vir ao mundo. Marta ainda foi em busca de sua irmã desanimada, dizendo: o mestre está aqui, chama-te. Jesus não despreza ninguém. Ele atende o animado e o desanimado. O que tem fé e o que está com a fé enfraquecida. Jesus é bom mesmo e não há outro igual. Conclusão para nós orar. O exemplo de Marta serve de inspiração para todos nós. As pessoas que parecem ser menos espirituais, às vezes se mostram as mais preparadas para enfrentar e vencer as dificuldades. Aleluia. Enquanto as aparentemente e mais espirituais acabam falhando nos momentos mais importantes, a lição é que nem os super espirituais pode criticar os menos espirituais. E nem os menos espirituais devem duvidar da espiritualidade daquele que se dedica mais aos pés do Senhor. Jesus não questionou nem a Marta e nem a Maria na hora da dificuldade. Ele atendeu ao pedido de Marta, mandou chamar a desanimada Maria, a fim de fortalecer a sua fé. Ambas presenciaram o milagre da ressurreição de seu irmão Lázaro. Que Deus nos abençoe nesta noite. Vamos orar. Vamos orar. Graças a Deus, hoje, aqui no Rio de Janeiro, já choveu bastante, e bastante mesmo, graças a Deus. Já deu uma boa
Uma boa aliviada, refrescou mais. Eu ontem acabei cedo, que eu não estava suportando o calor. Estava querendo tomar um banho, que eu estava pingando aqui. Graças a Deus hoje está fresco. Que barulho é esse? Você não viu? Um homem parado no tanque andando e saiu. Que barulho é esse? Você não estava lá. Um moço que era cego começou a enxergar. Que barulho é esse? Você não percebeu? Uma senhora que era surda dando glória a Deus. O que foi que aconteceu? O anjo agitou as águas e um milagre apareceu. Foi curado no tanque, estava lá. Foi curado no tanque, estava lá. Foi curado no tanque, eu vim glorificar. Foi curado no tanque, estava lá. Foi curado no tanque, estava lá. Foi curado no tanque, eu vim glorificar. De noite, de dia, sem hora marcada, o povo corria, era um vai e vem. E massa queria receber. Um de pé, outro curvado, outros clamando, ajoelhado, de hora em hora, um dizendo vem ver. Foi curado no tanque, estava lá. Foi curado no tanque, eu vim glorificar. Foi curado no tanque, estava lá. Foi curado no tanque, estava lá. Foi curado no tanque, eu vim glorificar. De repente, o tempo foi passando. Um homem parado lá ficou. Não podia levar sua notícia, porque não alcançou. Mas o mestre foi se aproximando e ele também não percebeu. O mestre disse: queres ser curado? E ele assim respondeu: ó meu Senhor, já faz 38 anos que eu estou aqui parado em busca de um milagre. Aleluia. O mestre pegou em sua mão, olhando para ele, disse assim: levanta, toma tua cama e anda. A notícia explodiu. Que barulho é esse? Você não viu? Um homem de 38 anos andando e saiu. O que foi que aconteceu? O paralítico de 38 anos dando glória a Deus. Será que aquele que estava lá, um homem chamado Jesus, o mandou andar? De repente a notícia explodiu. Não foi o anjo que agitou as águas, mas foi Jesus que agiu. Fui curado no tanque, estava lá. Fui curado no tanque, estava lá. Foi curado no tanque, eu vim glorificar. Foi curado no tanque, estava lá. Foi curado no tanque, estava lá. Eu vim glorificar. Foi curado no tanque. Foi curado no tanque.
Jesus, Ele cura. Ele cura, Ele salva, Ele liberta, Ele transforma. O interessante é que Jesus percebeu a aflição daquele paralítico. Se aproximou dele. Mas o homem estava tão ligado lá no tanque, ele queria ir para o tanque. Ele queria ir lá no tanque. Ele queria ir para o tanque. Ele não percebeu nem que Jesus estava se aproximando dele. E é assim que acontece. Jesus está pertinho das pessoas e as pessoas não estão nem aí. Não estão nem percebendo que Ele está bem do seu lado. Aleluia. Para dar vitória para você nesta noite. Vamos orar. Vamos orar, agradecer a Deus. Que Deus abençoe cada uma de vocês que parou para ouvir a palavra de Deus. Não esquece de compartilhar. Jesus abençoe a sua casa, a sua família, seus familiares, sua parentela. Jesus lhe dê uma noite de paz. Jesus visite seu ser nesta hora, tirar todas as dúvidas. Que o Senhor acrescente cada dia mais a fé, a esperança na sua vida. Dê uma noite de paz, visite os hospitais, aqueles que estão ali entubados, que o Senhor Jesus, como médico dos médicos, visite essas vidas que precisam de socorro. Aleluia! Que nesta noite o Espírito Santo de Deus possa visitar o coração entristecido, porque Ele traz alegria. Em nome de Jesus. E amanhã, se Deus quiser, com a permissão do nosso Deus, amanhã estaremos aqui a partir das 9h30 da noite, 9h30 em diante, né? Que Deus abençoe a família da Andréa Maraco. Deus abençoe a família da Patrícia, a família da Mislene Brito, a Osana Carmo, a Sidneia Souza, a Lenita Martins, a Neide, a Eni Braga, a Marlene Moraes, o pastor Jorge, a Railene, a Lourdes, a Berta Barbosa, a Neusuíta Ramos. Que o Senhor abençoe a família dela. A Andréa Maraco, guardado por Deus. Um tempo especial com Deus. André Maraco, a Bispa Jaqueline, a Érica Carvalho, Renato Maraco. Que Deus abençoe essa família dos Maraco. Que Deus venha prosperar mais e mais na vida deles. A nossa amada irmã Marlene Moraes. Que Deus abençoe vocês, meus amados. Jesus abençoe o seu lar e a sua família. Aleluia. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que a paz do Senhor Jesus Cristo ela reine dentro de sua vida, na sua casa. Que o Senhor resgate os seus familiares que não são salvos, não são libertos.
ao Senhor Jesus Cristo como nosso Deus, nosso refúgio, nosso amigo Jesus, nosso amado Espírito Santo, que Ele enche o nosso coração de paz, em nome de Jesus. Que o Senhor nos ajude a cada dia mais, que nós possamos vencer em nome de Jesus. Que a vitória seja nossa, que a vitória seja tua, Beta Barbosa, que o Senhor liberte o seu filho, que o Senhor te dê vitória aí na sua casa, no nome de Jesus. Que o Senhor abençoe você, Beta Barbosa, que a vitória chegue no seu lar, aleluia, o mais rápido possível, e no nome de Jesus. Glória a Deus. Não podemos desistir, nós temos que continuar, perseverar, no nome de Jesus. Não podemos desistir, no nome de Jesus. Seguir em frente, recuar jamais, olhar sempre para frente, prosseguir, sempre para frente. Você não pode desistir, você não está lutando só. Se não fosse a mão de Deus, que seria de você? Aqui você não estaria. Não fique triste assim, não, não. Você não pode desistir. Lute pela sua família, busque por ela. Clame a Deus pela sua família. Clame a Deus pelos seus filhos. Clame a Deus, porque Ele vai te dar vitória, Beta Barbosa. Ele vai te socorrer, no nome de Jesus. Osana Carmo, Eni Braga, que luta tanto pela libertação do seu filho. Aleluia. Que Deus liberte, transforme os seus filhos, repreendendo as setas noturnas, os vultos malignos. Em nome de Jesus, não desista de orar. Continue a clamar e a buscar, porque o Senhor está ouvindo o seu clamor. Ele está ouvindo a sua oração e Ele vai responder a sua oração. No nome de Jesus. Você não pode desistir. Você não pode desistir. Você não está lutando só. Se não fosse a mão de Deus, que seria de você? Aqui você não estaria. Não fique triste assim, não, não. Você não pode desistir. Não fique triste assim, não, não. Você não pode desistir. Um beijo no coração de vocês. Até amanhã.